Fala galera, então mais um vídeo aqui. Esse vídeo é um tanto quanto especial porque foi o pedido do nosso amigo Elisandro Oliveira, tá? Então ele pediu para utilizar o Python para fazer a extração, a gente chama de web scraping, né? Ou raspagem também em português, o pessoal chama de raspagem. Insights, ou seja, você pegar informações de sites, né? E eu fiz um prompt muito simples. Falei assim: quero ensinar a fazer a extração de dados de sites com o Python. Como posso fazer? E falei: eu uso Windows. E ele montou um plano para fazer isso, tá? Ele disse como é que era para fazer, tal. Pediu para eu instalar duas bibliotecas, tá? Pip install aqui, ó, o requests e Beautiful Soap 4. Tá? Então basta você fazer a instalação, já ensinei a fazer isso, não tem mistério, é só digitar isso aí no terminal, tá? Que ele já faz a instalação sem problema nenhum, sem grandes dificuldades, não tem. Se você não sabe fazer essa instalação, nos vídeos anteriores, só dá uma olhadinha lá que eu ensino, tá? Bem tranquilo. E aí ele falou, explicou aqui como é que funciona a extração, e aí chegou a hora de colocar mãos à obra, né? E aí ele falou do site do G1, ele até pediu para eu fazer algumas coisas aqui que nem foi necessário. Com o código que ele me deu, eu só executei o código e ele já conseguiu fazer a extração dos dados, tá? E aí ele vai falando aqui e ele trouxe o código. O que eu fiz? Eu peguei esse código, joguei lá no nosso VS Code, chamei aqui ó, de extrator01. Joguei, só copiei e colei. Ele definiu aqui o site como o G1 Globo, né? E eu coloquei. E eu vou rodar agora o código para a gente ver o que vai acontecer. Então, rodando o código aqui, vai aparecer rodando aqui no terminal. E olha só o que ele fez. Títulos extraídos. Bancos perdem 41,98 bilhões em valor de mercado após decisão de Dino. Decisão, papapá, Mega Sena, enfim. Ele trouxe aqui 9 notícias, né? Aqui na tela do terminal, tá? Vamos lá no site do G1 para ver se tá assim. Então, G1, Globo, G1. Governo, deixa eu ver se ele usa aqui, ó. Ele começou nessa reportagem aqui, ó. Bancos perdem, tal. Decisão de Dino, então vamos lá. Decisão de Dino deixa os bancos. Guerra na Ucrânia, os pontos de impasse. Guerra na Ucrânia, os pontos de impasse. E vai, a Mega Sena. Saiba como escolher a escola ideal para os seus filhos. Mega Sena. Mota ressuscita PEC. Ah, isso aqui é publicidade, né? Então aqui, ó, outra notícia. Mota ressuscita PEC. Legal que ele também identificou que isso aqui é uma publicidade e pulou. Não colocou isso aqui como uma notícia, né? Então interessante. Ele já trouxe essa. União Brasil e PP. União Brasil e PP. Então vejam que foi possível fazer o scraping da página do Globo. Só que ele está trazendo isso aqui na tela do terminal, né? E eu falei assim, pô, beleza, funcionou, ele fez o scraping ali, né? Trouxe as informações, mas não ficou legal. E outra, ele não deixou nem escolher o site, né? E aí o que eu fiz? Olha só. Eu continuei e falei assim. Cadê? Ah, não vai aparecer. Mentira. Enfim, não vai aparecer aqui. Eu não sei se tem limite de histórico, né? Mas eu falei para ele que eu queria criar um aplicativo. Eu falei assim, crie um aplicativo de forma que eu possa
escolher vários sites de notícias e que as informações extraídas apareçam nesse próprio aplicativo. E ele fez, mudou o código e tal, e criou esse outro código aqui, ó, App Extrator. Eu vou apagar o terminal aqui e vou executar esse outro código que ele me deu. Vou aumentar aqui. Então, ele me trouxe um aplicativo que eu posso escolher aqui, ó, G1, UOL, Folha de São Paulo, R7. Ah, e eu pedi assim, me traga, se eu não me engano, foi 6 sites de notícia nacional e 2 ou 3 internacionais. E ele trouxe aqui, ó, Reuters, Times, The New York Times, BBC News, tá? E aí eu vou escolher o UOL, por exemplo, extrair títulos. E ele vai trazendo aqui, ó, ele traz aqui. Eu clico aqui em Folha de São Paulo, extrair títulos, ele trouxe aqui. De repente, você pode limitar a quantidade de títulos, né, de notícias. Ah, eu só quero as 10 primeiras. Sei lá, você pode pedir para o código também que ele vai fazer isso. Vamos ver aqui, ó, BBC News, extrair. Ah, tem um detalhe. Como alguns sites são mais chatinhos, vamos dizer assim, de fazer o web scraping, né? Ele usou um outro método aqui, ó. Ele falou, usando o método de navegador. Ele pegou, instalou outra biblioteca, se eu não me engano, foi a Selenium. Ele instalou o Selenium para fazer algo como se fosse mais manual, né? Então ele, por meio do Selenium, é como se ele estivesse fazendo as mesmas coisas que um ser humano faria, né? Clicaria em tal lugar. E ele trouxe aqui, ó, as notícias. Demorou mais, lógico, né? Todo mundo viu aí que demorou bem mais, mas ele trouxe as notícias aqui da BBC News. E eu deixei aqui de propósito, eu acho que é o R7. Aqui, ó, extrair títulos. Apesar de ele usar o mesmo método de demorar um pouco mais e tentar fazer o uso do Selenium, existem sites que tem tanta propaganda que você não consegue fazer o tal do scraping, né? Ou você tem que ficar tentando muitas vezes ali, tentando ajustar o código, tentando pegar alguma informação ali da página, né? Ele pede muito para fazer o tal do inspecionar. O que é isso? Você clica com o botão direito, clica aqui em inspecionar. Aí ele vai abrir uma janela aqui do lado, né? Se eu clicar nessa parte aqui, ó, eu clico aqui e venho na página, né? Vamos supor que eu quero colocar nessa notícia aqui, ó, cadê? Primeira notícia aqui, ó. Clico aqui na primeira notícia, ele me leva, ele seleciona aqui, ó, dá para ver que ele selecionou meio que vermelho aqui. Ele seleciona essa parte aqui, que está referenciando esse título. Então você pode clicar com o botão direito aqui, copiar, e aí ele dá várias opções aqui. O normal é você copiar esse XPath aqui, ó, que são algumas informações que você pega desse local onde está a notícia que você quer. Tá? Então ele vai dar alguns argumentos aqui, a classe, referência, estilo, enfim, que facilitaria, né, a inteligência artificial identificar que isso aqui é um dos itens que você quer. Então ele dá meio que as coordenadas aqui do que você está querendo. Isso pode ser que ajude na hora de tentar resgatar alguma informação. Então aqui, ó, ocorreu um erro, ele dá erro, ele não consegue fazer, eu não consegui de jeito nenhum, tentei várias vezes, né, até que eu desisti porque eu vi que às vezes é tanta propaganda, é tanta coisa que vai aparecendo que você burlar isso aí fica... Não é nem questão de burlar, né? Você fazer a inteligência artificial entender que vão aparecer X propagandas em intervalos diferentes, em locais diferentes, enfim, isso aí
é muito difícil para ela, então ela não consegue fazer o scraping correto. Mas dá, funciona em alguns sites, não são todos, tá? Vocês vão ver isso. Mas o mais importante aqui que eu queria mostrar para vocês é que você pode inclusive pedir para a inteligência artificial criar um aplicativozinho aqui, um esqueminha em que você consegue fazer a extração dos dados de uma forma mais interessante. Poderia criar um botão aqui, por exemplo, para ele extrair essas informações no formato PDF? Poderia, inclusive, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então, vou vir aqui no código, eu vou falar o seguinte: quero que. Opa, mão no lugar errado. Quero que adicione um botão de forma que ele consiga extrair as informações no formato PDF para baixar localmente no meu PC. Vamos ver se ele vai conseguir fazer. Normalmente ele cria o botão, às vezes dá um bugzinho ali no botão e tal, mas é o que eu falo. Sempre você vai ter que ficar ajustando. Nem sempre as coisas vão acontecer de primeira ali na hora que você der o primeiro prompt, né? Então, isso aqui é uma briga eterna, né? Você pede uma coisa, ele faz, você vê o resultado. Se não foi aquilo que você esperou, você ajusta, tenta fazer com que a IA identifique melhor aquilo que você está querendo, né? Se der erro, você pega o erro, mostra para ela qual foi o erro e ela vai ajustando, tá? Então parece que ele entendeu aqui, ó, vamos ver se ele entendeu. Aplicar as alterações, importar os modos necessários, vamos ver. Ele colocou 70 linhas a mais aqui no código, tá? Vamos rodar o código aqui para ver o que vai acontecer agora. Olha lá. Então, ó, o salvar como PDF está desabilitado, você não consegue clicar, porque eu não extraí nenhuma informação. Então, vamos extrair aqui ó, do G1. Agora ele habilitou o botão. Vou clicar em salvar como. Olha lá, ele me deu a opção. Vou chamar aqui de títulos G1. Vou salvar. Aqui o PDF salvo com sucesso. Vou abrir aqui. Tá lá. Tá lá as informações. Então, galera, é só questão de imaginação. Ah, não gostei desse botão aqui, quero colocar do lado direito, quero que ele fique azul, quero que o outro fique amarelo, quero que quando aperte o título do PDF seja, sei lá, você pode fazer o que você quiser. Então, isso que é o mais interessante. Então, você pode mexer nesse aplicativozinho aqui da forma que você quiser, que ele vai fazendo aqui. Ah, eu não quero que o fundo aqui seja cinza. Eu não quero que esse selecione o site de notícias seja escrito isso. Eu quero que seja escrito outra coisa. Eu quero quando selecionar aqui o G1 não fique da mesma cor que o fundo. Eu quero que ele destaque. Enfim, você pode pedir aqui o que você quiser que ele vai fazer, tá? Então, foi um vídeo interessante, gostei porque pediram para eu criar isso daqui, né? Nunca tinha pensado nessa situação de trazer informações de site ali e vocês viram, foi um comando besta ali que eu dei e ele já trouxe um primeiro extrator aqui. E aí depois eu pensei, pô, ficou ruim, eu queria melhorar isso aqui, será que ele não consegue criar um aplicativo? E ele criou exatamente um aplicativo do jeito que eu queria. Inclusive, na hora que eu estava fazendo isso aqui, eu pensei e depois eu acabei não implementando. O site de notícia, eu falei assim, pô, vou pedir para ele selecionar aqui 6 e 2. E aí eu pensei assim, pô, mas eu poderia também digitar, né, o site ou copiar e colar aqui
e de repente ele buscar desse site específico, tá? Então, depois que eu pensei isso, mas eu não implementei, também não sei se funcionaria, provavelmente sim, né? Talvez com algum ajuste, mas aí é o que eu falei, vai da criatividade aí e da sua necessidade, tá? Então, às vezes o cara vai falar assim, eu não preciso de 10 notícias de cada site, mas seria interessante que quando eu criasse, eu poderia gerar um relatório aqui de forma que ele buscasse, sei lá, as 3 principais notícias de cada um dos sites que estão listados ali, tá? Então você poderia criar um botão específico para isso, entendeu? Então, dá para fazer isso também. Você cria um botão e fala assim, eu quero que quando eu aciono esse botão, ele me traga as 3 principais notícias de cada um dos sites que eu tenho de notícias. E aí provavelmente ele também faria isso. E, obviamente, um botão de salvar como PDF específico para esse outro botão de 3 notícias por site de reportagem. Tá? Então dá para fazer muita coisa. Então, respondendo aí, acredito que eu consegui responder, mostrar, provar e ver que funciona e que também não é tão difícil, né? Não é difícil, que dá para você criar um programinha aí para ter acesso a essas reportagens ou qualquer outra coisa. Às vezes você quer ver alguma coisa no YouTube, eu quero criar um sisteminha aqui para ver quais são os vídeos mais acessados no YouTube da semana, do dia, da hora, do mês, enfim. Você pode fazer isso, né? Então é bem interessante. Pessoal, vamos ficando por aqui, mas gostei aí da ideia e espero novas ideias aí para a gente poder estar trazendo aqui, estar mostrando. Beleza? Valeu, um abraço a todos.